Oi galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa disposição diferente porque eu acabei esquecendo meu tripé em casa. Então estou gravando aqui na mesa, fiz uma gambiarra aqui e estou gravando mesmo assim, tá bom? Hoje é mais tranquilo, não vou precisar do quadro em si, porque hoje teremos aula de geografia agora, tá bom? Vamos iniciar o conteúdo de geografia, ao barulho. Vamos iniciar o conteúdo de geografia, tá? Do quarto bimestre, tá bom? Lembrando que já estamos no volume 4, certo? Então eu preciso que todos vocês prestem muita atenção em mim. Deixem lápis, guardem os lápis, guardem qualquer distração que tenham perto de vocês, tá bom? Para que vocês de fato prestem somente atenção no que eu vou explicar e acompanhando a leitura também, tá bom? Então acompanhe a leitura, por favor. No livro Viver Valores, no livro Conquista, nós vamos aprender sobre o planeta e os recursos naturais, tá? Que está na página 4, mas vamos iniciar na página 2, que fala sobre os cuidados com o nosso planeta. E no livro Viver Valores, vamos falar na página 121, que eu acabei mudando aqui a página. Na página 121, o que é a agricultura. Nós já aprendemos, né, o que é a agricultura, mas o pessoal do Viver Valores ainda não. Então eu vou ensinar novamente esse conteúdo para que eles possam dar também continuidade. E tem até um pouco a ver, né, o assunto dos recursos naturais com a agricultura. Não tem tanto a ver porque a gente vai saber se eles são renováveis ou não, que a própria natureza, né, nos responde se aquele recurso natural é renovável ou não, tá bom? Vamos lá. Sentou direito, prestou atenção. Vamos iniciar pela Conquista, tá? Que está na página 2. Eu quero que todos vocês acompanhem a leitura, por favor, tá bom? Porque fica mais fácil vocês compreenderem, tá bom? E quem está sem o livro Conquista, por ter outro livro, preste bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Carta ao inquilino. O que é inquilino? Vamos supor, se você mora numa casa alugada, você é inquilino daquela casa. Você mora num lugar que não é seu, tá bom? Você mora num lugar que está sendo emprestado. Nós somos, digamos assim, né, inquilino do nosso planeta, né? A gente não é dono daqui. A gente aproveita dos recursos, utiliza os recursos, utiliza tudo que a natureza nos fornece. Mas o mundo não é meu, né? É de todo mundo. E a gente está aqui por um momento, tá bom? Vamos lá. Senhor morador, gostaríamos de informar que o contrato de aluguel assinado há bilhões de anos está vencendo. Precisamos renová-lo, porém temos que acertar algumas coisas. Você precisa pagar a conta de energia. Ela está muito alta. Como você gasta tanto? Antes eu fornecia água em abundância. Precisamos renegociar o uso. Hoje não disponho mais de grande quantidade. Porque alguns na casa comem o suficiente e outros estão morrendo de fome. Se o quintal é tão grande, se cuidar da lavoura, vai ter alimento para todos. Você cortou as árvores que dão sombra, ar e equilíbrio. Desculpa, gente, continuando. Onde eu parei? Das árvores, né? Vamos lá. Você cortou as árvores que dão sombra, ar e equilíbrio. O sol está quente e o calor aumentou. Você precisa replantar novamente. Todos os bichos e as plantas do imenso jardim devem ser cuidados e preservados. Procurei alguns animais e não os encontrei. Sei que quando aluguei a casa, eles existiam. Aqui ele fala dos animais que estão em extinção, tá bom? Que não existem mais, tá? Todos os bichos... Por falar em lixo, que sujeira, hein?
Encontrei objetos estranhos pelo caminho, isopor, pneus, plásticos. Bom, é hora de conversarmos. Preciso saber se você ainda quer morar aqui. Em caso afirmativo, o que você pode fazer para cumprir o contrato? Gostaria de ter você sempre comigo, mas tudo tem limite. Você pode mudar? Aguardo respostas e atitudes. Sua casa, terra. Então, essa carta é da terra para nós, tá bom? Essa carta foi feita pela terra, de uma maneira mais simbólica, assim, né? Para nós. Em que sentido? No sentido de que devemos cuidar do planeta Terra. Por tantos maus tratos que o local está tendo, o que está acontecendo? Estão falando para a Terra, né? Está dando como se fosse uma ordem de despejo, né? Falando para a gente ir embora. Por quê? Porque ele está sendo mal cuidado, tá bom? Está sendo mal cuidado em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? A questão da água, usando demais, gastando muita energia, poluindo os locais, matando os animais, caçando, entre outros, tá bom? É o que ele exemplifica aqui, né? Nessa carta que o planeta Terra fez para o seu morador, tá bom? Próxima página, tem umas perguntinhas aqui, mas eu não vou lê-las para não prolongar demais, tá bom? Porque temos outro conteúdo para falar. Vamos lá. O planeta Terra fornece por meio da natureza tudo o que é necessário para a existência da vida. Porém, os seres humanos têm explorado intensivamente o ambiente. Suas ações têm provocado mudanças significativas na dinâmica natural do planeta. Como consequência, os problemas ambientais vêm causando impactos na vida do próprio ser humano. Se nós observarmos, gente, se os pais de vocês falarem com vocês sobre isso, eles vão falar que muita coisa mudou. Isso é fato. A quantidade de árvores mudou, a quantidade de locais preservados mudou, de locais sem casa mudou. Hoje em dia, em todo lugar a gente vê um prédio, vê uma construção nova e assim por diante. E para essas construções novas serem feitas, áreas verdes estão sendo destruídas, tá bom? Então, o que acontece com relação à plantação? Se eu vou lá, pego uma árvore, 2, 3 árvores, porque eu preciso da madeira para produzir alguma coisa, seja um móvel, fazer uma folha de papel, enfim. O correto seria o quê? Replantar. Ir lá e plantar novamente uma mudinha de árvore. Porque por mais que ela demorasse para crescer, eu fiz o meu papel. Eu estou retirando, mas eu estou colocando novamente. Tá bom? Como que faz a semente da árvore? A gente não faz a semente da árvore. A semente da árvore vem da própria árvore. A gente não faz. Quem fez foi Deus mesmo. Não foi a gente, não. A gente não faz semente. A gente planta a semente para que dali possa surgir uma nova árvore, ou um novo fruto e assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Temos aqui 3 imagens que mostram o mesmo lugar. Se nós observarmos a primeira imagem, está cheia de árvores, não é verdade? Vou virar para vocês aqui. Temos a primeira imagem que mostra um local cheio de árvores, não é verdade? Bem verdinho, com muita sombra, bem fresquinho. Porque se a gente está, vocês podem reparar, se estamos num local que tem muitas árvores, é bem fresquinho, bem ventilado, tem muita sombra. Quanto mais a quantidade de árvores for diminuindo, fica com menos sombra, não fica tão fresquinho e fica mais calor, tá bom? Então foi o que aconteceu na imagem. Eles derrubaram as árvores, cortaram as árvores para construir uma indústria, uma fábrica. E aqui na última imagem mostra que as pessoas, os meninos que estavam brincando, né, estão sofrendo de tanto calor. Não é verdade? Então eles estão com muito calor. Por quê? Não tem sombra, não é tão fresquinho quanto antes. Então tudo isso vai interferir sim e muito na nossa vida também.
Às vezes nós pensamos que se cortarmos as árvores, se utilizarmos a água sem cuidado e assim por diante, não vai nos afetar em nada. Mas muito pelo contrário, nos afeta demais, 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 demais. Tá bom? Próxima página. Para cuidar do planeta e assim garantir qualidade de vida às futuras gerações, é preciso compreender o impacto que as ações do ser humano causam no ambiente. A Organização das Nações Unidas criou um conceito de desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável, gente, é quando todas as pessoas têm uma qualidade de vida, né? E que mesmo assim, tendo uma qualidade de vida, elas vão satisfazer todas as suas necessidades naturais, sem acabar com os recursos naturais, ou seja, sem acabar com o que a natureza em si nos oferece. Então a gente consegue sim ter uma vida boa, uma vida tranquila, sem prejudicar a natureza, sem usar abusivamente os recursos naturais, tá bom? Vamos lá. Sabe por que a gente tem que ter essa consciência? Porque a gente tem que pensar, tia, mas eu sou muito pequena ainda, eu sei, mas você tem que pensar nos seus filhos. Será que se vocês permanecerem vivendo desse mesmo jeito, os filhos de vocês daqui a alguns anos vão ter uma qualidade de vida boa? Não, não vão ter. Eles podem ter dinheiro, podem ter carro bom, casa boa, mas questão de qualidade de vida por conta da natureza, entre outros, não vai ter. Não é a mesma coisa. Nós já estamos sofrendo muito com calor, estamos sofrendo muito com pouca chuva e assim por diante. Por conta de quê? Desmatamento, efeito estufa, entre outros, que está danificando e prejudicando a natureza. E por que tudo isso acontece? Por conta do uso excessivo dos recursos naturais. Sem pensar no amanhã, sem ter um desenvolvimento sustentável, quando a gente vive de uma maneira tranquila, sem utilizar de uma maneira abusiva os recursos naturais. Vamos lá. Você já se perguntou do que são feitos os produtos que vocês compram? Vocês já se perguntaram do que é feita a garrafinha, do que é feito o livro, do que é feito o lápis, a mochila, a roupa que vocês usam? Vocês já se perguntaram? Eu já me perguntei muitas vezes do que é feito, como é feito. Tudo, gente, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente compra, existe uma matéria-prima. O que é a matéria-prima? É aquele recurso natural da natureza que a partir deles modificamos. Vamos supor, qual é a matéria-prima da árvore? Qual é a matéria-prima de uma mesa de madeira? A árvore. Qual é a matéria-prima de um ketchup? O tomate. Qual é a matéria-prima do chocolate? O cacau. Qual é a matéria-prima do queijo que eu como? O leite. Qual é a matéria-prima de uma bolsa de couro de cobra? A cobra. Então, gente, isso é a matéria-prima. É quando pegamos um recurso da natureza e a partir dele damos origem a outros materiais, a outras coisas, tá bom? Que nós vamos utilizar, beleza? Vamos lá. Atualmente, vivem no planeta Terra aproximadamente 7 bilhões de pessoas que ocupam cada vez mais espaço e consomem mais produtos por dia, muitos produtos por dia. Essa situação está associada à exploração dos recursos naturais. O recurso natural é tudo aquilo que pode ser extraído da natureza e transformado para a utilização na vida do ser humano. Então, tudo aquilo que eu tiro da natureza para utilizar de qualquer maneira que for, é um recurso natural, é um recurso da natureza. Então, para esse livro estar aqui nas nossas mãos,
Nós precisamos de um recurso natural. Alguém sabe me dizer qual? A árvore. Porque aqui temos papel, não é verdade? E o papel, qual é a matéria-prima do papel? A árvore, né? O tronco da árvore, a madeira. Isso, a folha é o tronco da árvore que eles pegam, passam por N, né, fases lá nas indústrias e acabam produzindo papel, tá? Então, gente, até mesmo para a gente utilizar a nossa roupa, é extraído o algodão da natureza, certo? A lã da ovelha. Para a gente escrever com o nosso lápis, também é extraído a árvore, que a partir do tronco da árvore eles fazem um lápis. Então, tudo que nós utilizamos, ela tem um recurso natural por trás, tá bom? Tem algo que foi extraído da natureza para ser utilizado. Mas esse recurso natural, ele pode ser renovável ou não renovável. Vamos aos exemplos. Se eu tenho um pé de uma mangueira lá em casa, eu vou comer todas as mangas do pé. Aí nunca mais ela vai dar manga? Não. Depois de um determinado tempo, na próxima estação, ela vai me dar frutos de novo? Vai me dar frutos de novo. Então isso é renovável. Ela se renova, certo? Se eu comer os frutos, não é que a árvore vai morrer. Não. Ela vai me dar novos frutos na próxima estação, né? Que estiver favorável para aquela árvore, certo? Isso é um recurso natural renovável, que por mais que eu utilize, ela vai estar se renovando para mim, tá bom? A árvore só vai se tornar renovável se eu plantar novamente, porque se eu for bem aqui nessa área verde daqui, arrancar todas as árvores, vai nascer outra se eu não plantar? Não, vai ficar desmatado, né? Vai ficar sem árvores, mas só vai surgir outras árvores se eu for lá plantar. Beleza? Vamos lá. Recursos naturais renováveis têm a capacidade de se renovar após serem utilizados nas atividades humanas. Exemplo, luz solar, água, ar e o sol. Ele se renova, ele permanece lá, independente do que for. Luz solar. Tem casas que geram energia na casa por conta da luz solar. Tem aquecedor de piscina por conta de luz solar. Tem aquecedor da água da casa por conta da energia solar, certo? De que maneira? O sol vai aquecendo, vai gerando uma energia naquele local que vai aquecer a água e daí vamos utilizar a água quente, tá? Da mesma forma que a água, lá nas hidrelétricas, a força da água vai gerar energia, certo? O ar, se todo mundo respirar, vai, todo mundo respira. Acabou o ar? Não acabou. Beleza? Então ela é algo que é renovável. Beleza, vamos lá. Próxima página. Na próxima página diz sobre os recursos naturais que não são renováveis. Eles não se renovam, tá bom? Uma árvore, as flores são renováveis, por quê? Porque ela vai nascer de novo. Ela não vai acabar. Da mesma forma, a água, como vimos, né? A luz solar, certo? E a energia também é através da luz solar e o solo. Por mais que eu escave, o solo vai estar bem aqui. Ele vai estar sempre se refazendo por conta das rochas. Lembram que estudamos as etapas para a formação do solo? Tem a rocha, se fragmenta com a chuva, com o vento e vai se formando o solo a partir daí, tá bom? Oi. Sim, nós já estudamos sobre isso. Fecha a porta, por favor, meu bem. Oi. Sim, muitas coisas que vêm, não é que é feito de pedra, eles aproveitam, né, as rochas para fazer outras coisas. O granito, por exemplo, que a gente vê muito em mesa, no chão, ele vem de uma rocha, tá bom? Vamos lá. Recursos naturais não renováveis. São os recursos... Hã?
energia, no caso aqui de Brasília tem a SEB, que é o Centro de Energia de Brasília, alguma coisa assim de Brasília, que é a SEB daqui de Brasília. Eles geram energia de que maneira? Muitas das vezes por hidrelétricas, e com a força da água vai sendo gerada a energia. E a partir daí, por conta de cabos, né, de fios de energia, chega na nossa casa a energia, tá bom? De postes e tudo mais. Tia, mas uma coisa, é porque eu tinha visto bem que a luz vem da natureza. Sim, luz solar vem da natureza. A luz, ó, a luz é da natureza. Agora, na nossa energia, eu posso muito bem controlar, desligando e ligando, por conta da energia que vem por meio de cabos, de fios, entre outros. E ela só chega na nossa casa por conta da energia, porque em muitos lugares o abastecimento, o fornecimento da energia vem através da água, da força da água, tá bom? Gente, só um minutinho, é dúvida? É pergunta sobre o conteúdo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo da aula. Se você for algum comentário, guarda, que daqui a pouco eu deixo vocês falarem, quando eu finalizar a gravação, tá bom? É dúvida? É só um comentário mesmo, né? Beleza, então. Vamos estudar isso agora, tá bom? Vamos lá. Recursos naturais não renováveis. São recursos que não são regenerados após seu uso pelo ser humano, ou seja, eles podem acabar. Se eu usar demais, os recursos não renováveis, eles não vão renovar, tá bom? Que é no caso do ferro, do ouro, do petróleo, do alumínio, entre outros. Muitos minerais não são renováveis, tá bom? Se eu extrair da natureza e extrair, o que tinha de ouro naquele local, eu já retirei. Ele não vai nascer de novo, não vai ser produzido de novo naquele local, tá? Por isso que a gente tem que utilizar, no caso dos mineradores, né? Sempre utilizam com calma, eles não extraem tudo de uma vez. Eles vão fazendo com calma para não acabar de vez, né, o ouro. Antigamente, na época que eles descobriram que tinha ouro aqui no Brasil, tinha muito ouro. E eles foram extraindo. Hoje em dia tem muito ouro? Tem, mas não tão quanto antigamente, tá bom? Por ser um recurso não renovável. Gente, só um minutinho. Senão, o vídeo tá em 20 minutos. Aí vai acabar ficando muito longo. Essas perguntas, deixa pro final da aula que a gente faz, tá bom? Eu tiro suas dúvidas tudinho, tá? Então, com relação aos recursos, tem os recursos naturais, né? Os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Nós acabamos de falar sobre os dois. Na página 5 e na página 6, nós vamos também falar sobre... Tem as atividades, né? Sobre o conteúdo que foi explicado agora, tá? Esse conteúdo vai ser dever de casa, vocês vão fazer aí em casa, tá bom? Para mim, e façam e já postem as atividades para mim, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a agricultura, que está no livro Viver Valores, tá? Nós já falamos sobre a agricultura, mas vamos rever a questão da agricultura, tá bom? Nós sabemos que a agricultura, ela se deu origem, ela foi descoberta bem antigamente pelas mulheres, né? Pelos primitivos, o que aconteceu? Eles perceberam que, não somente pelas mulheres, né? Os primitivos na época, eles perceberam que comendo, vamos supor, uma laranja, um fruto da época, eles não tinham que jogar no lixo. Por ser algo natural, eles jogavam no chão mesmo, que a própria natureza se encarregava de decompor aquele lixo. Então eles perceberam que muitas das frutas que eles jogavam no chão, do local em que ela estava, surgiu uma nova planta. Daí que eles perceberam que se pegassem uma semente, plantassem, cuidassem, colocassem água, entre outros, só um minutinho, por favor, Bia, só um minutinho. Se eles fossem jogando o adubo, que eles não tinham adubo na época, mas tipo assim,
algo que enriquecesse mais aquele solo, como as próprias cascas das frutas, dali iria se originar uma nova planta, né, que iria gerar novos frutos, tá? Então, a agricultura é quando eu vou plantar, vou preparar o solo para plantar, vou cuidar, né, para que daí possa gerar novos frutos, tá bom? Vamos lá para a página 159. Na página 159 nos dá dois exemplos de monocultura e de policultura. A monocultura é quando eu planto somente uma coisa, somente milho, somente feijão, somente trigo. Eu planto somente uma coisa, a monocultura. A policultura é quando eu utilizo aquele espaço para plantar mais de uma coisa, para ter 2, 3 ou mais plantações. E a policultura é até mesmo boa para o solo, porque quando é uma monocultura, ela acaba danificando o solo. Quando tem uma planta, sempre acaba extraindo muitos nutrientes do solo. Então, por isso que é bom também estar sempre trocando, né, os tipos de plantações, tá bom? Na página seguinte, temos falando sobre os cuidados com a agricultura, tá bom? Nós temos que ter, na agricultura, é necessário obedecer as regras estabelecidas para a higiene e segurança da qualidade alimentar. Se eu vou plantar os alimentos que eu vendo para as pessoas comerem, eu posso deixar o ambiente sujo, cheio de praga, de animal morto, de sujeira, de lixo? Eu não posso. Não é porque está sendo plantado no solo que eu tenho que deixar de qualquer maneira. Muito pelo contrário, eu tenho que cuidar daquele local, tá bom? Então, segurança alimentar em relação à agricultura refere-se à produção de alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população sem causar danos ao meio ambiente. Então, se nós pegarmos o solo e plantarmos em excesso, também prejudica o solo, tá bom? Temos que plantar numa quantidade necessária, né, que seja suficiente para alimentar as pessoas, ou para venda, tá bom? A higiene alimentar em relação à agricultura refere-se à produção de alimentos sem qualquer tipo de contaminação. E a qualidade alimentar em relação à agricultura refere-se à produção de alimentos com padrões mínimos necessários à nutrição de pessoas, tá? Na página seguinte, nós vamos falar sobre as técnicas agrícolas que vocês, inclusive do Conquista, estudaram na aula no final do bimestre passado, que nós estudamos. Guarda, por favor, a gente não está utilizando isso agora. Que nós estudamos sobre a adubação, a aração, nós estudamos sobre a drenagem do solo, estudamos sobre a irrigação, estudamos sobre os agrotóxicos, tá bom? A adubação é quando eu vou colocar no solo mais nutrientes para as plantas que estiverem lá, tá? E esse adubo também pode ser orgânico. De que maneira? Restos de comida, cascas de frutas, as fezes dos animais, tá bom? Ou também pode ser químico, que são os próprios fertilizantes, tá? A aração, que eu até já citei no exemplo, a questão do Bom Dinossauro, como é o nome do filme? Meu Bom Dinossauro, né? Que quando tem a família, eles se dividem nas plantações e um deles fica responsável por estar escavando, fazendo buracos com a cabeça. Quando eu faço esses espaços para poder plantar e receber a plantação, estou praticando a aração, tá bom? Capinação. A capinação, quando você vai capinar um lote, você vai retirar as ervas daninhas, os capins, que vão estar prejudicando as plantas que estão lá, tá bom? Muitas das vezes acaba prejudicando, né, as plantas que estão lá. Irrigação é quando eu vou fazer um sistema para aguar as plantas que estão lá. Pode ser por meio de mangueira, pode ser por meio de como se fossem umas maquininhas que ficam girando, pode ser algo aéreo, né, que vai estar sempre aguando, que é tipo uma maquininha que vai e volta, aguando aquelas plantas, tá bom? A drenagem
é quando eu removo o excesso de água do solo. O solo fica muito encharcado. Com a drenagem eu vou estar retirando o excesso de água, tá? E o agrotóxico, muitas das vezes eles aplicam esse agrotóxico para combater as pragas, né, que podem acabar atacando uma plantação. Mas esses agrotóxicos são prejudiciais à nossa saúde, tá? Então eles jogam para combater, para eliminar, né, as pragas que estiverem naquelas plantas. Beleza, gente? Com relação à agricultura, alguma dúvida? Não? Mesmo? É uma planta que, se ela ficar próximo de uma árvore, de uma plantação, ela vai estar prejudicando de alguma maneira, ou pegando muito nutriente, ou até mesmo matando a planta que está lá. Tá bom? Vamos lá então, gente. Da página 125 até a 128, tem atividades com relação ao conteúdo que acabamos de ver, tá bom? Então é isso. Leiam novamente o conteúdo antes de fazer as atividades, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.